Deus rejeitará aqueles que abraçam o pecado da autojustiça. Esse pecado nos cega para nossas próprias falhas e nos impede de experimentar a justiça de Cristo. Jesus, em seu ministério, condenou veementemente a justiça própria, particularmente ao se dirigir aos escribas e fariseus. Em Mateus capítulo 23, Jesus confronta suas tradições legalistas e expõe os perigos da justiça própria. Abramos nossos corações à palavra de Deus e entendamos por que devemos buscar a justiça de Cristo. A autojustiça é um pecado enganoso que nos desvia da verdadeira justiça e nos cega para nossas próprias deficiências. Os escribas e fariseus da época de Jesus eram conhecidos por suas demonstrações externas de piedade, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles aderiram rigidamente às suas tradições legalistas, usando-as para se elevarem aos olhos dos outros. No entanto, Deus vê além de nossas aparências externas e olha para o estado de nossos corações. Jesus não mediu palavras ao abordar a autojustiça da liderança judaica. Em Mateus, capítulo 23, ele os repreendeu 6 vezes, expondo sua hipocrisia e orgulho. Ele os chamou de hipócritas e destacou como suas ações eram motivadas por um desejo de reconhecimento e admiração dos outros. Jesus viu através de sua fachada e enfatizou a necessidade de verdadeira justiça que deriva de um relacionamento genuíno com Deus. Romanos 10, 3-4 afirma: porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo, em seus escritos, expressou profunda preocupação e lamentação a respeito da autojustiça dos judeus. Ele entendeu que a autojustiça está enraizada na arrogância e mina a graça de Deus. Os judeus, em sua busca pela autojustiça, rejeitaram a justiça que vem por meio da fé em Cristo Jesus. É importante reconhecer que a autojustiça é um estado pecaminoso porque ninguém pode ser justificado meramente seguindo a lei. Se a salvação pudesse ser alcançada somente pela lei, então a vinda de Cristo teria sido desnecessária. Para entender verdadeiramente a justiça própria, precisamos examinar sua conexão com a lei. O desejo por justiça por meio do cumprimento da lei frequentemente leva à justiça própria. No entanto, inúmeras referências na Bíblia demonstram claramente que a justiça própria não justifica ninguém e pode impedi-lo de alcançar o céu. Infelizmente, muitos falham em perceber ou reconhecer que a justiça de Deus, que vem pela fé, não requer os esforços humanos envolvidos na justiça própria. Quando rejeitamos a obra de Cristo e tentamos estabelecer nossa própria justiça, diminuímos a preciosidade do presente de Deus. A verdade é que a justiça própria não pode salvar ninguém. É uma busca vazia que nos cega para a nossa necessidade de um Salvador. O plano de salvação de Deus não se baseia em nossas próprias obras ou esforços para sermos justos. Em vez disso, ele depende da fé na obra consumada de Cristo na cruz. É por meio de seu sacrifício e justiça, imputados a nós pela fé, que encontramos a verdadeira salvação. Devemos nos proteger contra o fascínio da justiça própria e, em vez disso, abraçar a justiça de Cristo. Nossos esforços humanos e boas ações não podem nos render salvação ou merecer o favor de Deus. É somente pela fé em Jesus Cristo, que cumpriu as exigências da lei em nosso favor, que podemos ser justificados diante de Deus. Não trivializemos o dom da graça de Deus buscando estabelecer nossa própria justiça. Nossa justiça, separada de Cristo, é como trapos imundos aos olhos de Deus. Devemos humildemente reconhecer nossa necessidade de seu perdão, entregando nossa autojustiça aos pés da cruz. É abraçando a justiça que vem pela fé que encontramos a verdadeira salvação e a certeza da vida eterna. Efésios 2, 8-9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nossa salvação não vem por meio de obras ou justiça própria. Ao contrário,
é um dom de Deus, que recebemos pela fé nas obras consumadas de Cristo, pois sua salvação não pode entrar no céu. Se pudéssemos chegar ao céu por meio da justiça própria, haveria necessidade de Cristo vir em carne e sofrer tamanha perseguição por nossa causa? Jesus contou uma parábola sobre a autojustiça e suas consequências. A parábola é a seguinte: Lucas 18, 9 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava sozinho. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, malfeitores, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer olhou para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todos os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. O fariseu, em sua oração, começou a listar todas as coisas que não fez e se gabou de sua própria bondade. Ele orgulhosamente proclamou: Não sou como as outras pessoas, ladrões, malfeitores, adúlteros. Era evidente que ele se aproximava de Deus com um espírito cheio de orgulho e justiça própria. Por outro lado, o cobrador de impostos se aproximou de Deus com humildade e foi justificado diante dele. Em vez de dar desculpas ou destacar sua própria justiça percebida, ele humildemente se pôs diante do trono de Deus e orou por misericórdia. Observe que o cobrador de impostos não disse: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não sou fariseu, tentando se elevar acima dos outros. Ele não se gabou de sua santidade ou alegou ser perfeito. Ele não fez promessas vazias de tentar fazer melhor no futuro. Em vez disso, ele simplesmente proferiu estas palavras: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. E isso era tudo o que ele precisava dizer. Sua humildade diante de Deus pavimentou o caminho para sua justificação. A humildade tem o poder de nos levar longe em nosso relacionamento com Deus. O fariseu, por outro lado, demonstrou seu orgulho diante de Deus, confiando em sua autojustiça. Como resultado, Deus resistiu a ele. Mas ao cobrador de impostos que se humilhou, Deus estendeu sua graça. A Escritura nos diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Esta história serve como um poderoso lembrete para nós hoje. Devemos nos proteger contra a armadilha da autojustiça e do orgulho. Não são nossos próprios méritos ou boas ações que nos aproximam de Deus, mas sim nossa humildade e reconhecimento de nossa necessidade de sua misericórdia e graça. Aprendamos com o publicano que se aproximou de Deus com um coração humilde. Vamos reconhecer nossas próprias deficiências e pecados sem nos compararmos com os outros ou confiar em nossa própria justiça própria. Que possamos buscar a misericórdia e a graça de Deus, sabendo que é por meio de seu sacrifício expiatório que somos justificados. Concluindo, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos nos ensina lições valiosas sobre o pecado da autojustiça e o poder da humildade. Vamos humildemente nos aproximar de Deus, reconhecendo nossa necessidade de sua misericórdia e graça. Que possamos deixar de lado nosso orgulho e abraçar a justiça que vem somente de Deus. Ao fazermos isso, experimentaremos sua abundante graça e favor em nossas vidas. A autojustiça é uma das atitudes mais insidiosas e destrutivas que podemos permitir em nossas vidas. Como os fariseus da época de Jesus, ela nos leva a nos apresentar como justos diante de Deus, pintando a nós mesmos em falsa pureza. Ela nos leva a listar as coisas que não praticamos, criando uma fachada de bondade enquanto tentamos esconder nosso próprio mal oculto. No entanto, Deus vê através de nossa pretensão. Ele conhece nossos corações, nossas ações e os verdadeiros motivos por trás de nossas palavras. A autojustiça dá às pessoas uma falsa garantia do céu. Aqueles que possuem autojustiça frequentemente esperam entrar no céu com base em seus próprios méritos.
Devemos confiar humildemente na justiça de Cristo. A justiça própria é perigosa porque nos engana a pensar que somos justificados aos nossos próprios olhos. Ela gera orgulho, julgamento e um espírito crítico em relação aos outros. Quando focamos em nossa própria justiça, falhamos em reconhecer nossa necessidade de um Salvador e negligenciamos a misericórdia e a graça que Deus nos oferece. Para escapar da armadilha da autojustiça, devemos humildemente nos render a Deus e reconhecer nossa necessidade de sua justiça. É pela fé em Cristo Jesus que somos feitos justos. Devemos buscar diariamente sua orientação e depender do Espírito Santo para transformar nossos corações e mentes. Em vez de julgar os outros, vamos estender graça, amor e compaixão, reconhecendo que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Oremos. Senhor amado, reconhecemos que muitas vezes confiamos em nossos próprios méritos e justificações justificadas diante de Ti com base em nossas obras. Perdoa-nos pelo pecado da autossuficiência e pela arrogância de pensar que podemos alcançar a salvação por nós mesmos. Humildemente, nos rendemos à Tua graça e à justiça de Cristo, que é perfeita e suficiente. Ajuda-nos a abandonar todo o orgulho e a depender unicamente de Ti, vivendo pela fé e registrando a nossa total necessidade do Teu amor e perdão. Em nome de Jesus. Amém.